Quero convidar você já para abrirmos juntos a epístola de Tiago, a carta de Tiago. E claro, não vou ter tempo de fazer o estudo tal qual pretendo, mas nós vamos ler o capítulo 5, do verso 7 ao 20. É a parte final, são as últimas palavras. Tenha em mente que quando os escritores escreveram seus livros, suas cartas, principalmente as cartas no Novo Testamento, eram cartas mesmo, epístolas, e não tinha essa divisão de capítulo, de versículo. Isso foi muito tempo depois trazido, claro, e a gente até agradece quem assim dividiu, porque nos ajuda a leitura. Eu posso falar para você, abra no capítulo, no versículo, você já encontra como está aí no rodapé da sua televisão. Mas essa é a parte final da carta, da epístola de Tiago, e nós temos informações tão importantes para a vida cristã, para esses que estão vivendo nas cercanias do reino de Deus, que eu pretendo estudar com você. Só um comentário antes, estive pensando sobre Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor. Nós temos o Tiago apóstolo, irmão de João, e nós temos o Tiago, irmão do Senhor. Se você ler João 17, você vai ler que já no finalzinho do ministério de Jesus, ainda os irmãos dele não criam nele. A conversão, por assim dizer, dos irmãos de Jesus acontece somente depois da sua morte e ressurreição, quando a igreja começa a se reunir no cenáculo. Aí ali nós lemos que Maria e os irmãos de Jesus começaram a frequentar, por assim dizer, a igreja, e eles estão juntos no dia que o Espírito Santo desce. Desses irmãos, 2 ficaram famosos, um deles é o Tiago, o outro é o Judas, que também escreveu uma carta grave, pesada, que nós já tivemos oportunidade de ler aqui algumas porções dela. E o Tiago é a prova de que você pode, pela graça de Deus, esperar o melhor de qualquer pessoa. Às vezes alguém que se apresenta hoje como um pecador incrédulo, amanhã poderá se tornar um grande pregador. Então nunca desdenhe de ninguém, ainda que você conheça alguém que esteja vivendo uma vida incrédula, de pecados. Se pela graça de Deus o Espírito intervir, aquela pessoa pode amanhã ser alguém assim, tão usada por Deus, mais até do que você que hoje a está julgando. Fique com esse pensamento. Agora, o que eu quero tratar são dessas considerações que ele faz. Ele começa dizendo o seguinte: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste qual o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O que ele está tratando aqui? Da volta de Jesus. Eu, inclusive, estou lendo um livro do Tozer, A.W. Tozer, Hayden Wilson Tozer, e que eu vou deixar aqui num comentário. Você procure numa igreja da graça, ou pela internet, ou numa boa livraria evangélica, caso você não tenha um contato com a igreja da graça. O título do livro é Preparando-se para a Volta de Jesus. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o ápice da vida cristã. Não é a sua bênção, e nós oramos para que você seja abençoado. As nossas igrejas estão de portas abertas para que você seja abençoado.
para que teu casamento seja restaurado, para que você prospere, se assim for a vontade de Deus, para que a sua vida seja livre das opressões malignas, e essa é a vontade de Deus. Mas uma vez que o Senhor te cure, te liberte, como fez com as mulheres lá de Lucas 8, curou as enfermidades, Maria Madalena, 7 demônios, se o Senhor, e Ele vai fazer uma obra na sua vida de restauração, porque o Evangelho restaura todas as coisas, olhem aqui para mim, naturalmente. A prática da vida cristã, a prática de uma vida santa, de uma vida casta, de uma vida em temor, naturalmente vai trazer restaurações de todas as sortes. Restaurações relacionais, restaurações, por exemplo, da vida financeira. Por que uma pessoa, quando se converte, prospera? É claro que Deus abençoa. Mas, por exemplo, uma pessoa convertida não faz dívida. Pastor, o senhor está dizendo que eu não sou convertido? Não, estou dizendo que uma pessoa convertida, de verdade, nascida de novo, ela não contrai dívidas. Não contrai. Ela se contenta com o que tem. Paulo disse isso, aprendi a contentar-me com o que tenho. Então a pessoa não gasta mais. Se ela ganha 1.000, ela vive com 1.000. Se ela ganha 2.000, ela vive com 2.000. Se ela ganha 10.000, ela vive com 10.000. Se ela ganhar 100.000, ela vai viver com 100.000. E ela nunca vai se endividar. Por quê? Porque ela dá os passos no temor do Senhor. Então, converter-se vai trazer naturalmente restauração. Agora, para que Deus me cura, me liberta, me restaura, me prospera, me abençoa? Para que junto dos meus, veja que ele fala, não sei se você prestou atenção, ele fala irmãos, meus irmãos, 3 ou 4 vezes, repetindo até, parece assim que ele está sendo repetitivo, mas não, é porque nós temos este chamado, os filhos de Deus, os irmãos na fé. Para quê? Para aguardar a volta de Jesus. E Ele já está às portas. Nós temos que estar preparados para Jesus voltar. Temos que, a exemplo de Ezequias, arrumar a casa. Arruma a tua casa. Começa com a casa do teu coração. Você tem ódio aí? Tem inveja, tem ressentimento, tem mágoa. Arruma isso. Arruma a casa dos teus pensamentos. Depois você leia Filipenses 4:8, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Tire os maus pensamentos da sua mente, da sua alma. Arrume sua vida relacional. Chama sua esposa, chama o seu marido qualquer dia, fala assim para ele, fala, olha só, veja, presta atenção. Não faça um recorte depois, dizer que eu estou propondo separação e divórcio. Mas eu acho que tem casal que tem que chegar assim e falar para a esposa, o marido chegar para a esposa e falar assim, olha, ou a gente vai viver bem, porque nós somos de Jesus, nós somos da igreja, nós somos da fé, ou nós vamos se separar. É melhor a gente se separar mesmo, cada um seguir seu caminho, já que a gente quer ir para o inferno, então cada um vá para o inferno. E a gente não se dá bem querendo ir para o céu, muito menos nos daremos bem indo para o inferno. Chama tua esposa, chama teu marido na chincha. Na minha terra fala, quando quis chamar uma pessoa assim para falar cara a cara, é chamar na chincha. Chama essa pessoa na chincha, chama os seus filhos, chama os seus pais, chama seu cônjuge, principalmente, fala assim, ó, ou nós vamos tomar vergonha na cara a partir de hoje, parar de brigar, parar de se agredir, parar de se queixar um contra o outro, porque ele está falando dentro de um contexto da volta de Jesus, não vos queixeis uns contra os outros. Ou, então vamos parar com o nosso casamento, vamos parar de ir para a igreja, vamos parar com essa hipocrisia. Porque eu sei que eu estou falando com alguns hipócritas aí. Na igreja, vocês são igual aquela música que o pastor Nivaldo ouvia. Só love, só love.
na igreja, no Facebook, até bonito. Eu não tenho rede social. Se você quiser ficar pelado no Facebook, pode ficar, porque eu não vou ver, porque eu não tenho nada de rede social. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas no Facebook, no Instagram, quem vê é só declarações de amor, é fotinho junto. Mas dentro de casa, Deus e o diabo sabem o que acontece. Para quê? Então, vamos tomar juízo na cabeça. O Tiago está falando é que ele é polido, eu não sou polido. O Tiago é polido, ele está falando, usando palavras eloquentes. Eu estou falando para você, vamos tomar juízo na cabeça. Jesus está voltando, vamos arrumar nossa vida. E aguardar essa bem-aventurada esperança. Viver em santidade, em pureza, em temor. Como Paulo diz, cuidando dos nossos negócios. Cuide dos seus negócios, vai tratar de trabalhar, de prosperar, de não ficar dependendo de ninguém, nem de governo, nem de assistência social. Vai para a igreja de verdade, vai cultuar a Deus de verdade. Leve Jesus para dentro da sua casa de verdade. Mas sobretudo, meus irmãos, verso 12. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Jurar era uma tradição dos antigos, Jesus falou contra ela, inclusive, e o que o Tiago está dizendo é aquelas tradições antigas que a gente aprendeu. Eu fiz um atendimento essa semana, eu fiquei feliz, uma pessoa me disse, pastor, eu aprendi tanta coisa quando eu vim para a igreja, coisa que não era da Bíblia, graças a Deus, a pessoa falou, meus olhos se abriram. É bom mesmo, são tradições. Jurar era uma tradição dos antigos. Aí o Tiago, usando as palavras de Jesus, falou, ó, para com isso, sim, sim, não, não. Quando a resolução for assim, você faça, quando não for, não faça. Em outras palavras, está dizendo, seja sincero com Deus, com as pessoas e consigo mesmo. Uma consciência limpa. Tão bom quando a gente tem uma consciência limpa. Quando a gente pode olhar no olho de todo mundo, falar o que sente, falar o que pensa. E não guardar nada no coração. Tem gente que fica guardando as coisas no coração, guardando coisa ruim. Não, põe para fora, fala e põe ali. E terminou também, acabou. Não remói, não fica ali, sabe, remoendo aquele sentimento. Tudo assim, ó. Senão vai cair em condenação. Aí ele fala, está alguém entre vós aflito? Veja, são conselhos para uma vida cristã bem-sucedida. O que eu faço quando estou aflito? Ore. Ore. Ou a gente não crê em oração. Crente que não crê em oração, crê no quê? Está aflito. Está num momento difícil da sua vida? Está angustiado? Está desesperado? Está cansado? Está desanimado? Ore. Ele está dizendo, uma oração resolve todos esses problemas. Uma oração. Ore. Ore. Ele não diz que tipo de oração, apenas faça uma oração. Está contente? Cante louvores. Está feliz? Está prosperando? Casamento feliz? Ai, pastor, que fase gostosa do meu casamento. Estamos vivendo igual duas pombinhas. Não cantem louvores, agradeça pelas conquistas, está prosperando, cante louvores. Comprou o carro novo, cante louvores. Comprou a casa nova, cante louvores. Tem comida na mesa, cante louvores. Conseguiu matricular o filho num colégio particular, cante louvores. Mantenha essa atmosfera de contentamento na sua vida. Louvor faz isso, porque Deus habita no meio dos louvores. Se pela graça você conseguiu a presença de Deus, o favor de Deus, mantenha isso. Mantenha isso. É o que ele está propondo. Se alguém está doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo com azeite. Em nome do Senhor, a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará e se houver cometido pecados, serão perdoados. Tem isso também, se você ficar doente, pede oração. Às vezes a pessoa some da nossa igreja porque ficou doente ou porque, sei lá, teve um problema, não comunica.
Se você é um membro de uma igreja, quando você tiver um problema, você tem que falar com o teu pastor. Se você é aqui da igreja onde eu sou pastor, e eu sou teu pastor, eu estou aqui. Agora, enquanto eu falo, hoje no dia 12 de novembro de 2023, eu sou agora, hoje. Pode ser que amanhã eu não seja mais, mas hoje eu sou pastor aqui na José Loureiro 603. Fale comigo, você tem que me ligar, tem meu telefone, sabe onde eu me escondo, você tem meu endereço, então você vem aqui. Ou manda alguém vir. Quando Lázaro adoeceu, as irmãs mandaram um mensageiro dizer, aquele que tu amas está enfermo. E Jesus foi lá visitá-lo. É o meu papel, eu faço visita, eu vou na casa das pessoas, eu atendo. E já vou avisar uma coisa, olha, até tem gente triste comigo, eu vou aproveitar. Se você estiver doente, no hospital, em casa, no seu pior dia, me chamar, eu paro tudo e vou. Agora, se você fizer uma festa, aí eu não vou. Como assim? Eu trabalho muito, eu tenho muita atribuição, então eu prefiro andar só no lado mais, digamos assim, triste da vida das pessoas, porque daí eu ajudo. Para se alegrar, você não precisa da minha ajuda. Então, quando você fizer uma festa, quando você fizer uma comemoração, chame outras pessoas. Jesus, na verdade, mandou chamar os pobres e os aleijados, tá? Se você quiser fazer uma coisa assim, boa para fazer uma festa, você chama pessoas que não têm condição de fazer. Eu não vou, tá falando isso aqui aberto, casamento, festa de aniversário, festa de 15 anos, culto de ação de graça, aniversário, eu não vou, porque assim, eu trabalho muito, e quando sobra eu fico um pouquinho com a minha família também, porque eles precisam de mim. Agora, na sua pior hora, conte comigo que eu vou. Eu paro tudo e vou lhe socorrer. Agora, em outras ocasiões, eu vou fazer um casamento. Eu termino o casamento, quando você abrir o olho, cadê o pastor? Nem foto eu tiro, não adianta, não vai ter foto. Eu vou sair, você vai ficar para comemorar, vai ter a festa, vai ter todo mundo. Eu vou embora. Por quê? Porque eu tenho que cuidar de quem está precisando. Quando a pessoa está feliz, ela não está precisando do pastor. Veja que quando ela está aflita, ela não está precisando do pastor. Ela pode orar e resolver o problema. Quando ela está alegre, ela também não está precisando do pastor. Ela só canta louvores. Agora, quando ela está doente, aí ela está precisando do pastor. E quando ela está precisando do pastor, aí ela chama o pastor e o pastor vai. E os pastores que estão me assistindo também tem que ser assim. Porque os pastores, eu vejo os pastores aí, fala só entre nós, os pastores da Igreja da Graça, só vai quando o povo está em festa, quando o povo está precisando, depois eles vêm que ligar para mim falando que pediu ajuda, vocês não foram lá, mas nas festas vocês estão em todas. Vocês têm que ir quando o povo precisa. Quando o povo precisa, vocês vão ajudar as pessoas, não quando tem festa. E tenho dito. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito seus efeitos. Veja, ao invés da gente ficar murmurando dos outros, reclamando, a gente podia ajudar em oração. A gente podia ouvir uma pessoa que às vezes está querendo confessar, não um pecado grotesco ali para você ficar contando, não, mas a pessoa quer desabafar. A gente precisa às vezes de alguém para falar. Jesus precisou. Ele chamou Pedro, Tiago e João no Getsemane e disse, fiquem comigo, porque a minha alma está cheia de tristeza. O que ele fez? Ele confessou. Ele estava triste, ele queria falar para alguém aquilo. Então, às vezes, a gente precisa. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse por 3 anos, 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Olha que tremendo. Uma oração pode mudar qualquer circunstância. O que Tiago está dizendo é, tenha fé em Deus. E ore sempre que a sua vida necessite de uma grande transformação. Tenha fé e ore, porque é possível mudar qualquer circunstância pela oração. E aí, terminando, irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Você conhece alguém que se desviou, que saiu da igreja, você foi atrás daquela pessoa, conversar com ela,
Não da igreja, não do pastor, não de quem ela brigou. Vai falar da alma dela. Às vezes a gente precisa sentar com algumas pessoas para falar sobre a alma dela. Chegar e falar, irmão, será que vale a pena você perder tua salvação por isso? A pessoa já falou e possivelmente você já sabe, porque ela já falou, ela já postou, ela já fez a fofoca, não é? E claro, aumentou um tantão, porque quem conta um conto aumenta um ponto. É depois que ela falou tudo, que ela colocou para fora, faz essa ponderação, diga, vale a pena perder tua salvação? Ainda que tudo que você falou seja verdade, tenta converter essa alma de novo. E aí veja, olha que linda, a última lição no verso 20 que Tiago nos deixa é, se você conhece um irmão que se desviou, vai atrás dele e tenta converter ele de novo, tenta trazê-lo ao caminho de Jesus de novo. Vamos seguir essas orientações, o texto fica aí para você ler, para você meditar, para você estudar, para que você cresça um pouquinho mais e seja um cristão, uma cristã de verdade na presença de Deus. Amém?